processo aí que você fala, duas coisas me saltaram aos olhos, eu vou puxar uma primeiro, depois eu vou puxar a outra. A primeira diz respeito, você falou muito bem aí da sua trajetória, e você se formou numa época muito de transição das universidades, essa transição ainda persiste, e hoje a gente vê as diretrizes do curso saindo, né, dos conteúdos propriamente dito, e indo para uma lógica de competências. Hoje você já um cara com tempo de estrada, com tempo de janela, digamos assim, você consegue me dizer ou consegue imaginar, Herbert, quais seriam as competências imprescindíveis para um bom jornalista? Na UFPB, eu fui aluno do professor Wellington Pereira. O professor Wellington Pereira, coincidência, ele nasceu em Guarabira. Por uma coincidência, o pai dele era funcionário da rede ferroviária. E, por acaso, a mãe dele estava em Guarabira, no fim de semana que ele nasceu. Enfim, ele acabou nascendo lá e Nossa, depois ele foi meu professor aqui na UFPB e morreu recentemente, foi vitimado pela Covid. Um acadêmico de altíssimo nível, uma pessoa com quem eu aprendi muita, mas muita coisa. Ele foi meu professor na graduação, também na minha especialização em jornalismo cultural. uhum. E tinha uma coisa que ele dizia que era, eu nunca esqueço, eu trago essa frase comigo sempre: jornalismo é saber ouvir. Sensacional, nossa, eu fiquei arrepiado agora, Herbert, sensacional. E a gente, assim, a conclusão é mesmo essa, né? Se você não estiver aberto a conversar com as pessoas e entender o mundo delas, o ponto de vista delas, você não vai estar fazendo um jornalismo de qualidade. Por mais diverso que esse ponto de vista seja do seu, por mais diversa que a vida dessa pessoa seja da sua, você precisa estar aberto a ouvir essas pessoas. E no dia a dia da gente, a gente escuta muita gente, né? Sem A dúvida. gente conversa com, enfim. Outro dia eu estava fazendo uma reportagem num aterro sanitário aqui em João Pessoa e estava conversando com os catadores e chegou um caminhão. E foi uma gritaria e uma correria. E eles diziam para mim assim: lá vem a borréia. Chegou a borréia. E eles correram para esse caminhão e esse caminhão ele trazia um resíduo específico, que era o resíduo que era descartado pelos supermercados. Nossa, Carnes e embutidos que tinham passado do prazo de validade, que estavam sendo jogados no aterro sanitário. Só que parece que por um acordo entre o próprio pessoal que dirigiu o caminhão e esses catadores, ele não levava para o local onde deveria ser descartado, né? Porque eles abrem buracos no chão para jogar as coisas e depois cobrir. Ele uhum. não, ele jogava no local onde eles tinham acesso, para que eles pudessem pegar as coisas. Que loucura, né? E a gente estava lá para fazer uma outra reportagem. A gente estava lá para fazer uma reportagem sobre uma fiscalização que, se eu não me engano, o IBAMA. O IBAMA estava fazendo uma fiscalização de rotina lá. Era uma fiscalização para checar se os documentos estavam ok, essas coisas. Sim, Uma coisa muito mais burocrática. E, de repente, eu estava conversando com essas pessoas e isso tudo aconteceu na minha frente. A gente conversou com essas pessoas, entendeu o mundo delas ali, né? E que situação degradante que elas estavam vivendo. Da mesma forma, a gente esteve há uns anos atrás aqui na sede do PMDB aqui em João Pessoa
uma visita do então vice-presidente da República, Michel Temer. Nós tivemos que conversar com ele a respeito de coisas que tinham a ver com o mundo dele. Uhum. Naquela época, era a época que ele tinha publicado, feito aquela carta aberta para presidente da República e tal, e então nós fizemos os questionamentos a respeito disso. Essa semana, o ministro da Saúde, que é paraibano, esteve aqui em João Pessoa. Então, quer dizer, são mundos tão diferentes. E se você não tiver aberto para ouvir as pessoas, para entender o mundo delas, você não vai estar fazendo seu trabalho direito, né? Sim, sim. Então, E aí, você está falando de uma qualidade que eu acho muito louvável do jornalista, que é a capacidade de escutar para além de qualquer esfera ideológica, né? Ter um olhar muito atento. Você, quando contou essa história do aterro, né? Imagina o que não se passou na sua cabeça na hora de olhar para aquela estrutura, para aquele fenômeno, digamos assim, e falar: olha, aqui eu tenho uma notícia muito mais importante do que essa burocracia que eu ia destacar. E isso é lente, isso é foco, sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. E aí eu vou para aquela pergunta que eu tinha guardado, a partir do que você me falou, que você falou que atuou no EJA como professor, que também deve ter sido uma experiência muito interessante, porque a gente aprende um bocado com esse pessoal. E essa experiência do EJA, eu imagino, gente, eu estou deduzindo, eu quero deixar claro que eu e o Herbert, a gente não teve oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda. A nossa relação se estabelece a partir de um convite que o Herbert me fez para que eu respondesse algumas perguntas sobre o ensino superior, uma vez que o meu doutoramento foi em ensino superior, e aí surgiu uma ligação, um relacionamento, e ele fez uma série de reportagens muito bacanas, muito interessantes, que se chama A Menina que Amava as Letras. E nesse relato, e me corrija, Herbert, por favor, se eu estiver errada, nesse relato, o pano de fundo da história é exatamente esse. Alguém que não tem oportunidade de estudar na idade certa e que a vida acaba lhe gerando uma nova oportunidade e ela consegue se inserir no ensino superior. Eu queria saber em que medida essa tua experiência no EJA não aguçou o teu olhar justamente para olhar para uma história como essa. olha, eu acho que com certeza contribuiu para isso. Porque quantas pessoas, né, com as quais eu convivi e, de certa forma, colaborei para que essas pessoas elas pudessem chegar no local onde elas gostariam de estar, mesmo tendo perdido o tempo certo de fazer isso, né? Sim, A sem dúvida. gente, a gente ouvia as histórias dessas pessoas no dia a dia. Muitas pessoas tinham ali um objetivo que era um objetivo prático, formal, que era o objetivo de dizer assim, olha, eu preciso de um certificado para conseguir trabalhar num setor melhor do que o que eu trabalho hoje. Outras pessoas, apesar desse tempo ter passado, o tempo que é considerado ideal, elas tinham objetivos de vida. Uhum. Um dos alunos nossos lá do EJA, ele se formou em Direito com mais de 70 anos de idade. Que demais, cara. Depois que ele saiu, né, depois que ele concluiu, ele fez, numa universidade pública, ele fez o curso de Direito e conseguiu passar e se formar em Direito com mais de 70 anos. Então, você está o tempo todo entendendo que essas histórias, elas existem e que essas pessoas, elas não desistiram de si próprias, né, principalmente. E tem também, assim, claro, isso tudo colabora para você fazer uma leitura de quem são essas pessoas. É.